Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Hoje iremos falar sobre gastos. Exatamente, os gastos que ocorrem no dia a dia das organizações e que muitas vezes o empresário ou empresária não dá a devida atenção e isso acaba gerando uma série de problemas. Problemas esses que afetam diretamente a saúde financeira da empresa. Não esqueça que nesse canal tem sempre dicas interessantes para você que é empreendedor, você que é estudante de administração e principalmente para os gestores de pequenos negócios. Aproveita enquanto roda a vinheta, se inscreve, curte, comenta e compartilha à vontade. Controlar os gastos que ocorrem na sua empresa é primordial para saber se você obtém lucro ou prejuízo no dia a dia do seu negócio. Fique atento à saúde financeira da sua empresa. Isso é fator determinante para a sobrevivência de qualquer negócio e questão sine qua non para crescer e se perpetuar no mercado. No vídeo de hoje, falaremos sobre gastos. Gastos? Sim, isso mesmo, esse é o termo correto. Muitas pessoas acham que custo, despesa, gastos e investimento são a mesma coisa. Sob a perspectiva de desembolso, realmente é mesmo, pois é algo que a empresa vai desembolsar para manter algo funcionando. Mas na prática, você precisa separar para onde está indo cada centavo desembolsado. Isso é uma questão de controle operacional. Saber onde entra cada centavo da empresa, no final fará uma grande diferença nas decisões gerenciais. Tá confuso? Vamos por parte. Quando falamos de gastos, estamos nos referindo aos desembolsos necessários para adquirir um bem ou um serviço e também realizar investimentos. De forma geral, toda saída de dinheiro do caixa se caracteriza como um gasto. Podemos então dizer que os gastos se dividem em custo, despesa, investimentos e perdas. Tudo isso são desembolsos que as empresas terão que fazer para manter funcionando aquela determinada operação. Começamos então falando de custo. E quando falamos de custo, os custos são basicamente divididos em dois tipos: os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos se caracterizam como um gasto necessário para se produzir um produto ou um serviço, ou seja, são gastos que estão envolvidos diretamente na concepção do produto da empresa, como por exemplo, citar a matéria-prima no setor de produção. Para produzir o produto é necessário que haja a matéria-prima. Os custos indiretos, por sua vez, são definidos como aqueles gastos não associados diretamente à elaboração do produto em si, mas que são parte do processo de elaboração, como por exemplo a energia, o telefone e aquilo que não esteja ligado diretamente à produção daquele produto específico. E as despesas? As despesas são definidas como um gasto destinado às áreas de apoio nas empresas. As despesas com material de escritório, por exemplo, são características de setores que não estão diretamente ligados ao processo produtivo. Então, isso é uma despesa. Temos ainda os investimentos. Os investimentos também são caracterizados como um gasto. Porém, os gastos dessa natureza são destinados para a reestruturação da empresa, com durabilidade maior, não sendo adquiridos com a finalidade de venda no curto prazo, como ocorre com os estoques da empresa. São bens ativos
que podem ser depreciados, amortizados ou sofrerem baixas em razão do seu uso contínuo. Temos ainda um gasto que não podemos esquecer de mensurar, que são as perdas. As perdas são definidas como uma anormalidade decorrente de um processo executado de forma errônea, que pode gerar um gasto inesperado, como, por exemplo, mercadorias vencidas no estoque. Essa mercadoria venceu por quê? Porque não foi dado a devida atenção a ela. Ela venceu. É aquele produto que se danificou no transporte e uma série de outras perdas que ocorrem dentro da organização. Isso precisa ser mensurado e planilhado. Você precisa saber todos os detalhes que estão ocorrendo com a operação. Aí surge uma pergunta básica: em que isso influencia? Isso influencia na questão do controle gerencial da sua organização. E é a partir desses dados que o empreendedor saberá se está obtendo lucro ou prejuízo na operação. Se você não tem controle sobre o que acontece na sua empresa em termos de gasto, você não sabe nem precificar o seu produto. Imagina gerenciar a empresa como um todo. É por isso que você precisa ficar atento aos desembolsos feitos para manter a sua empresa funcionando. Você já parou para fazer as contas dos desembolsos efetuados para pagar, por exemplo, Prolabore, salário de funcionário, energia elétrica, telefone, frete, água, aluguel, manutenção, depreciação, impostos, como ICMS, IPTU, ISS, PVA, IOF, imposto de renda, IPI e tantas outras taxas e impostos que ocorrem naquela operação no qual você está envolvido? Isso são gastos que todo empreendedor precisa elencar e orçar para saber a viabilidade dos investimentos. Essa responsabilidade é do gestor, é do administrador, é de quem está à frente da operação. Tudo isso precisa estar muito bem definido, pois só assim conseguirá tomar decisões de forma estratégica. E é a partir dessas informações que o empreendedor saberá diferenciar faturamento de lucro. Tem muito empreendedor achando que aquele dinheiro que entrou no caixa é lucro, ou aquela operação em que comprou um produto por R$10 e vendeu por 15, obteve um lucro de 5. Tem empresário com esse pensamento. As grandes empresas têm tudo isso planilhado. A maioria das pequenas estão navegando sem direção, ou melhor, estão completamente à deriva. Essas informações, inclusive, são úteis para você prospectar o retorno dos investimentos que irá fazer. Qualquer investimento que você irá fazer necessariamente precisa saber qual o tempo de retorno do mesmo, o chamado payback. Assim, você poderá fazer escolhas entre alternativas disponíveis. Isso é básico para qualquer investimento que você pretende fazer. Aprendeu? Então não esquece de comentar, compartilhar e ativar as notificações. No próximo vídeo falarei sobre métodos de precificação. Até lá!